Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abram as suas Bíblias em 2 Coríntios 5, no capítulo de número 7. 2 Coríntios 5, versículo 7. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 7. Amém? Olha que versículo lindo e enorme. Andamos por e não por o que vemos ou por vista. Diga: o cristão não é guiado pelo que vê, mas pelo que crê. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Amado Deus, nós te adoramos nessa noite. Estamos aqui neste santo lugar, ó Deus, buscando o teu nome, a tua presença. Estamos aqui para declarar que tu és Deus, Senhor da vida, tu és Senhor das nossas famílias, tu és Deus de tudo que nós temos, tudo que nós fazemos. Pai querido, nesta noite aqui estamos buscando ser dirigidos pelo teu Espírito. Pai, aquilo que nós não podemos fazer através da capacidade intelectual, do raciocínio, ó Pai, que o Senhor, através do teu Espírito, possa nos dar o discernimento, a visão, o entendimento, para que possamos crescer, avançar, melhorar, meu Deus querido, não pelo poder do homem, mas pelo teu poder, como muitos homens, Pai, e mulheres no passado alcançaram, como muitos homens e mulheres agora têm alcançado, que assim toda a tua igreja, o teu povo, possa, meu Deus querido, avançar e conquistar, meu Deus, que os inimigos venham por terra, não pela força do nosso braço, mas pelo poder do teu Espírito, pelo poder da tua palavra, que o Senhor nos dê discernimento, ó Pai, para andar em caminhos aos quais pode até haver armadilhas e ciladas, mas o Senhor nos dará direção e nenhuma dessas ciladas nos prenderá. A tua palavra é bem clara em dizer que tu és aquele que aplana o nosso caminho, tu és aquele que, meu Deus querido, dá luz ao nosso caminho, tu nos faz andar em caminhos bons e não caminhos de morte. Então nos dirige, Espírito Santo, nesta hora, e que a tua palavra venha fluir em nossas vidas neste momento, que tu venha quebrar as cadeias em o nome de Jesus, e o teu poder se manifeste em nossas vidas, para que sejamos guiados exclusivamente pelo Senhor, ó Espírito Santo. Oramos em o nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele é alguém tão ousado na fé, tão, eu diria, nervoso, que quando ele diz que ele não é alguém que é guiado pela vista, mas ele é guiado pela fé, ele está dizendo no sentido de morte, de morrer e simplesmente ir morar com Deus. Ele diz: é muito melhor que a gente morra e que deixe esse tabernáculo e que termine essa vida, que aí estaremos com o Senhor. Diz no versículo 6, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estaremos ausentes do Senhor, andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e preferimos deixar o quê? Este corpo e habitar com o Senhor. Olha que homem de fé, uma pessoa que diz assim: Senhor, eu não me guio pelo que eu vejo, eu guio pela fé, por tudo que o Senhor me falou, por tudo que o Senhor me dirigiu, por tudo que teu Espírito me mostrou, eu estou aqui caminhando e coisa e tal, mas eu prefiro, eu desejo, eu quero deixar a minha vida para estar contigo. A pergunta é o seguinte: Paulo já tinha ido aos céus, Paulo já tinha estado lá, Paulo já foi ver as maravilhas de Deus, Paulo nunca fez isso. Ele obviamente teve visões, que tudo isso demanda a fé, mas ele não teve nada palpável, mas pela fé ele estava espiritualmente aguardando algo que não se via. E ele deixa para nós a expressão ou o ensino de que nós precisamos olhar para muitas coisas, não através do que é circunstância ou do que é visível. Agora, como eu faço para enxergar o invisível? Eu só posso enxergar o invisível, obviamente, o princípio de tudo é a fé, e posterior a isso, andar em espírito, ter a visão que Deus nos dá, ou ter a visão que vem de Deus. Como eu posso fazer isso? Como eu posso ter a visão que vem de Deus? Como é que eu posso alcançar para enxergar isso? Paulo mesmo diz que nós já não temos uma mente comum, mas nós temos a mente de Cristo. Então aí tudo é por fé. Mas o problema de não andar por Espírito, ou andar dirigidos pelo Espírito de Deus, é que nós começamos a manter erros de julgamento.
Erros em ver nas pessoas coisas erradas, ver em nós mesmos coisas erradas, em nos subjugarmos, em fazermos para nós um juízo a qual nem mesmo Deus faz, e olharmos para fracassos e derrotas e problemas, menosprezarmos. Você pode ter tido um problema com isso. Existem pessoas que são extremamente influenciadas por um fracasso e têm em sua vida um trauma, ou são pessoas com complexo, ou são pessoas que se menosprezam e se acham incapazes para tudo que você pode pedir para que ela faça, ela diz: eu não posso, eu não faço. Tudo que as pessoas olham para ela própria e pedem para que ela faça tal coisa, eu não, eu jamais. Como Deus olhou para Gideão, Gideão olhou para si próprio, quando Deus pediu para ele, diz: olha, você vai ganhar, você vai guerrear, você vai destruir os inimigos, e ele diz: eu sou o menor da casa do meu pai. Diga: isso é olhar sem fé. Então não é olhar espiritual. Agora nós precisamos entrar em uma dimensão que nós somos guiados a ter, não vou dizer julgamentos, mas visões de que Deus, as visões que Deus tem para os outros e para mim. Você precisa começar a olhar para você, para que você entenda que Deus olha do jeito que não é o jeito que você olha, e assim nós teremos uma vida abençoada, amém? Será que você realmente alcançaria aquilo que Deus tem para você, olhando com o teu juízo? Será que você olha para o seu casamento, mas mais propriamente para você e para os outros, julgando a si próprio? Mas abre aí, em nome de Jesus, 1 Samuel 16, no versículo de número 1, e nós vamos ver aqui uma história bem interessante, e o mais interessante de tudo aqui, é que quem faz esse juízo, sem ter o discernimento do Espírito Santo, é um homem extremamente usado por Deus, mas ele, vamos dizer que ele, 16, versículo de número 1, que ele por um momento se esqueceu de ser guiado pelo Espírito. Nós podemos também nos esquecer, nós começamos a olhar para a aparência, para a circunstância, e deixamos de lado o juízo ou o discernimento espiritual. Esse é o grande problema da vida das pessoas que têm Deus. Eles olham as circunstâncias e fazem um juízo, julgam a aparência, julgam o momento, e não pedem para que Deus dê a sua visão para ele. Então há erros. 1 Samuel 16, no versículo de número 1, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Dentre os seus filhos tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Diga: isto é visão espiritual. Veja que Deus deu direção. Falou: olha, Samuel, você vai ungir um rei, e este rei, você vai na casa de Jessé para fazer com que ele se torne novo rei. Aí Samuel ficou com medo, porque o rei era Saul, e se ele saísse, tocasse trombeta e disse: vou ungir um rei, ele mataria, porque o poder é o poder, não é verdade? Então ele diz: não, tu vai, leva um novilho para fazer um sacrifício, e lá chama Jessé para esse sacrifício, e a hora que você estiver lá, eu te mostrarei. Diga comigo assim: Deus disse que mostraria ao profeta. Então, neste momento que Deus disse para ele que ele mostraria, isso é uma visão espiritual. O mostrar de Deus é uma visão espiritual. Deus intercede ou entra em nossa vida, ou intervém em nossa vida, para mostrar algumas coisas que nós não sabemos, que a nossa capacidade é insuficiente para poder nos dar a resposta correta. E geralmente, se nós vamos escolher alguma coisa, nós somos muito, muito ruins demais para escolher as coisas, sim ou não? Se você falou assim, mais ou menos, a gente é ruim demais para escolher as coisas. É só você perceber um monte de coisa errada que nós fizemos no passado, escolhas erradas, escolhas que tiveram N problemas, nós não temos capacidade suficiente. Então Deus disse para o profeta: eu vou te mostrar. Basta, é muito simples, quase deu um nó na nossa mente. Nós estávamos em 4 pessoas decidindo ainda onde íamos colocar uma máquina.
Hein, Wilson? Lucimar e Liliane, põe para cá, arrasta para cá, põe para não, aqui não, muda aqui, muda aqui. Nós não temos mais. Se você entender que todas as coisas que nos faltam capacidade para discernir ou ver ou ter juízo, dizer, Deus, me mostra. E Ele lhe dará o interessante, Ele te dá o discernimento para você tomar o caminho correto e as coisas ficam fantásticas, as quais você diz, meu Deus, como é que foi possível? Só pode ter sido o Senhor, amém? É esse discernir. Mas entenda que Deus já mostrou a visão para ele, olha, eu já provi e vou dar um rei, não há problema, Deus já deu para ele também, Deus deu o provimento no sentido dele não ser morto pelo rei Saul, falou, você vai dizer que vai sacrificar, não há problema, não tem nenhuma suspeita, tu vai lá, chame a Jessé, chame também as pessoas, e eu te mostrarei, versículo 3 fica muito claro, eu mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. É aqui que é o problema, é a transição. Nós temos problemas para escutar o que Deus quer falar. Nós muitas vezes queremos fazer o que nós vemos e tomar decisões baseadas naquilo que nós achamos ser bom. E aí é o erro, é aí onde mora o perigo, é aí onde eu tenho os desejos que precisam ser sufocados e suprimidos para que o Espírito de Deus me dirija, para que eu tenha a visão de Deus na minha vida, amém? Então lá no versículo seguinte diz assim, então guarde bem isso. Deus falou claro, você vai ungir quem eu te disser. Não era para ele fazer o que ele queria. Verso 4, fez Samuel o que o Senhor dissera. Quando chegou a Belém, os anciões da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Diga, até aqui, Samuel obedeceu. Até aí estava beleza, está jóia, porque ele fez o que Deus mandou. Tu vai lá na terra de Jessé, chama os anciões, chama para o sacrifício, mata lá o novilho, faz o sacrifício, unge os filhos, até aí, tudo beleza, ele fez. Também há um grande problema, pessoas que veem a visão de Deus parcial. Para Deus ou é completo ou não presta, amém, irmãos? Para Deus ou você vai na visão dele, para que o teu final seja positivo, porque existem pessoas que andam um certo caminho com Deus, e a partir dali elas se sentem livres, e se sentem seguras, e dizem, daqui para frente eu assumo, pode deixar que eu cuido. Quantas pessoas projetaram a sua vida, o seu casamento, sei lá, a educação dos filhos, projetos na faculdade, projetos de namoro, noivado e N coisas, e Deus vai abençoando. Eu já vi muitos casos de pessoas que começaram um projeto, Deus começou a abençoar, e as pessoas vão indo, e elas na verdade imaginam que não precisam mais de segurança, e aí abandonam Deus e começam a tomar suas próprias decisões, não são guiadas pelo Espírito. Não tem a visão que vem de Deus, tiveram até um certo ponto, mas se esquecem que quem o mantinha equilibrado era Deus, e esse equilíbrio vai, na verdade, ser perdido, a inércia vai fazer com que ele caia. Então veja, no versículo de número 6, aí sim há algo interessante. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe, e pensou, certamente está perante mim, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Para ele era aquele. Ele teve naquele momento uma visão não espiritual. Quando Deus está dizendo algo para nós, nós precisamos fazer o que Ele manda. Ele já falou, opa, é esse aqui. E ele já buscou, e na visão dele ele já ia ungí-lo. Mas Deus teve que intervir e fazer algo com ele, porque ele ficou impressionado com a beleza deste menino, ele ficou impressionado com a beleza de Eliabe. Ele na verdade viu o físico dele, ele viu a beleza dele, ele viu a postura daquele homem, e disse, opa, certamente estou diante do rei. Interessante isso serve para as meninas que vão se casar, né? Ai, que amor lindo, certamente é esse. E para os meninos também, olha a menina e diz, certamente é essa. E a irmã pode ser uma ponta de lança tão grande, irmã pode ser desculpa a palavra, um bagulho, minha filha. Vocês não podem tomar, opa, esse negócio é bom, vou fazer coisa boa, é de Deus, não, mas eu não falei para fazer esse negócio. Vou assumir isso aqui, eu vou fazer, vou tomar essa decisão, porque essa decisão é boa. Deus diz, não mandei você fazer isso. Você está olhando o que aos teus olhos parece ser bom.
Você está achando que este homem é quem seria o rei ungido. Você está achando que este negócio que você vai fazer é o certo. Você acha que esse caminho que você vai tomar é o certo. Você acha que essa palavra que você está dizendo é a certa. Você acha que isso que você está fazendo, há justiça nisso. Não, eu não quero saber do que eu acho. Diga, eu quero saber o que Deus acha. Então naquele momento Deus vem e dá uma contra nele, né? Deus vem e dá um contrário, porque o chamado não era de Eliabe. Ele pensou isso pela aparência, coisa e tal, mas não era para ele. A chamada que ele faz no versículo de número 7 é o seguinte, e diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o coração. Ou seja, irmãos, quem aqui fora o cardiologista tem condição de olhar o coração do homem? E olha que ele olha o coração no sentido material, mas o que Deus está dizendo é que ele consegue sondar a alma. Deus consegue entender o que vai dentro de você. Irmãos, é bem verdade que nós olhamos para uma pessoa quando ela fala bem manso, a voz é aveludada e tranquila, e meu amigo, e bababá, e nós olhamos, olha, a pessoa é certa, o cara é de confiança, é gente boa e coisa e tal, e o tempo passa, a pessoa, ele é um verdadeiro lobo vestido de ovelhas. Quem já conheceu alguém que lhe deu uma traição horrível, era uma pessoa que você pôs toda a confiança nele? Erga a mão. Puxa, todo mundo, hein? Tem gente que não ergueu a mão aí, mas eu tenho certeza que em algum tempo alguém te fez isso. Você não viu ver as notícias, duas amigas, não sei em que cidade, não sei aonde lá, que eram amigas há 3 anos, e muito amigas, e porque a outra cresceu e depois de 3 anos ficou mais linda, e ela desceu, amiga, até perto da casa, arrancou a faca e lhe perfurou as costas. Sabe o que é isso? É porque as pessoas olham, e você e eu olham circunstâncias e pessoas que aparentemente parecem ser boas, mas Deus vem e revela o que está escondido no coração para você. Não é aquele negócio de olhar para a pessoa e dizer assim, estou sentindo meio mal com essa pessoa. Não é isso, é quando Deus toca em teu coração e diz, olha, cuidado porque é laço, cuidado porque é problema, cuidado porque eu estou sondando algo que você não vê. Eu tenho condições, Deus está dizendo, de ver o que você não enxerga. Eu tenho condição de olhar o íntimo escondido lá dentro e revela a você. Porque existe um lance dentro da psicologia que, por exemplo, vamos dar um exemplo bobo, rápido. Você teve lá uma experiência com alguém no passado, há 8 anos atrás, com uma pessoa, vamos colocar aqui com Zé Romão. E o Zé Romão, ele tinha os trejeitos, ele falava de um jeito, ele se posicionava de um jeito. E há 8 anos ele fez algo muito mal com você. E aquilo marcou o teu subconsciente. Se você encontra uma pessoa que fala como Zé Romão, que age como Zé Romão, você olha desconfiado para ela. Não é isso que eu estou dizendo, porque isso aí marcou o teu subconsciente. Eu estou dizendo que o Espírito Santo vem e fala para você, vigia. Eu estou olhando dentro do coração dessa pessoa e essa pessoa não é boa. Vigia, eu estou olhando esse caminho, você está vendo que o caminho é bom, parece lucrativo, parece legal, mas eu sei que no final do caminho é mal para você. Desvia daí, meu servo. Isso é a visão do Espírito Santo que vem para a sua vida, porque Deus enxerga o que nós não enxergamos, amém? Por outro lado, além de Deus dar para nós a visão de nós vermos ou entendermos o que há de ruim em alguns caminhos e pessoas, em nós próprios, Deus também tem através da sua visão o que é positivo, é nas pessoas e em nós próprios. Espiritualmente, dizendo para nós próprios, nós podemos enxergar, por exemplo, visão errada de nós mesmos. Nós podemos olhar para nós por causa de fracassos e erros e sucessivas derrotas e olhar e pensar que nós somos derrotados, sim ou não, irmãos? Quantas pessoas, sim ou não, irmãos? Então está ficando bom. E existem pessoas que elas se sentem verdadeiros derrotados porque perderam uma vez, ou 2, ou 3, ou porque eles fracassaram. Então essa pessoa, ela entra em um mundo tão introspectivo de derrota. Ela vê para si própria e diz, meu Deus, eu sou um zero à esquerda, eu não posso nada, eu sou tão ruim de líder, eu sou uma pessoa tão negativa, tão para trás, e se eu ficar naquele canto ali é melhor, se eu ficasse, se tivesse o botãozinho invisível, para mim era melhor, muito bom seria, se eu tivesse um botão de invisível. Mas sabe que Deus, Ele não tem essa visão de nós.
E nós precisamos começar a olhar com a visão de Deus, e aí eu vou colocar Moisés na jogada. Se formos olhar para fracasso, irmãos, em primeiro instante, Moisés era um mega fracassado. Moisés era alguém que foi tão fracassado que ele precisou morar e ser pastor de ovelha. Ele sai de príncipe para quem cuida de ovelhas. Ele sai da posição de um monarca e agora ele se torna um pastor de ovelhas. Fracassou, sim ou não? Fracassou. Foi viver com o sogro de favor. Ele era até um sem terra. Ele era uma pessoa que a Bíblia diz pesado de língua. Era alguém que, quando Deus chama ele para fazer as coisas, o que ele diz? Arruma outro. Vamos lá que você vai fazer um negócio para mim, você vai tirar o povo. Não, o senhor arruma outro. Eu não, arruma outro. É interessante, um comparativo, eu falei de uma mulher aqui, que para chamar, por exemplo, Paulo ou Mateus, outros homens, para servir a Deus, foram 10 palavras. E para chamar Moisés foram 10 versículos. É muita coisa para chamar, 10 capítulos. Deus fica chamando Moisés e ele fica sempre se esquivando, né? Ah, Deus, eu não vou, sou pesado de língua. Ah, eu não vou, porque o que eu vou falar? Ah, eu não vou, porque é isso. Eu não vou, porque é isso. Eu não vou, porque é aquilo. Eu não vou, porque é aquilo. E a Bíblia diz que o Senhor chegou a se irar com ele. Mas se eu for lá, que sinal eu apresento? Lança lá o cajado no chão, vira cobra. Que mais? Põe a mão no teu peito, pois virou lepra, põe de novo, não tem mais nada. Ah, não vai dar não, coisa e tal. E aí ele falou assim, manda outro em meu lugar. E Deus se irou com ele. Então tá bom, vou mandar o teu irmão falar em seu lugar. Sabe por quê? Havia nele uma visão pessoal de derrotado. Visão de derrotado. Tem pessoas que vivem hoje que têm visão de derrotado na área física, espiritual, emocional, em todas as áreas. Eles se olham como derrotado porque sofreu fracasso. Só que Deus não olha para nós o que nós vemos. Deus olha o que Ele sabe que tem dentro de nós, o melhor. Nós podemos ver circunstâncias, mas Deus vê em nós nosso potencial que nós não enxergamos. E se nós começarmos a fazer espiritualmente a mesma análise, dizer, Deus, eu fui fracassado, eu errei nisso, eu errei aquilo, eu tenho N limitações, mas eu sei que o Senhor enxerga algo em mim que é diferente. Eu posso estar olhando fraqueza, mas tu vê potencial, então me usa. Amém, irmãos? Olhar assim, olhar diferente, olhar de forma diferente. E como pastor, e como patrão, e coisa e tal, de vez em quando, né, alguém me traz uma notícia e coisa e tal, e dizer porque tal pessoa lá fez assim, assim, assado, misericórdia, tanto da igreja como da empresa, e aí surgiu, que obviamente vem de Deus, e eu digo para o pessoal, diz, olha, vamos olhar o melhor de cada um, vamos olhar o que cada um tem de melhor, amém? Vamos olhar o que cada um tem de melhor, porque um pode não ser tão bom para correr, mas ele é bom para levantar supino, um pode não ser tão bom para levantar supino, mas ele é bom para pedalar. Então nós temos que pegar e olhar para nós dessa maneira, porque Deus olha dessa maneira. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo de Deus nos revelar o que eu tenho de bom, quais são os meus potenciais, o que o Senhor pode me usar, o que o Senhor pode fazer, me dá essa visão, Senhor, para que eu não seja um derrotado. Eu quero olhar assim, não só para nós, como também para os outros, amém, irmãos? Porque de repente você fica olhando derrota, sou fracasso, eu não sei o quê, porque as pessoas olham, como nós já falamos, através da aparência, o que infelizmente hoje as pessoas estão vendo, beleza exterior, nível social, formação familiar, cultura, capacidade intelectual e atributos aos quais Deus não dá a mínima importância. Deus não está preocupado com a aparência, e sim com o conteúdo. Deus pode ter algo dentro de você que você nem sabe, meu irmão, que Deus pode fazer algo tão extraordinário na sua vida, espiritualmente dar um salto tão magnífico, que você não tem nem noção, mas enquanto você ficar numa visão mesquinha e pequena, de que você não pode nada, então ficará nessa medida, os teus olhos dirão, e os seus lábios o que você é. Da mesma maneira pessoas, você pense bem, eu tenho 2 exemplos muito fantásticos, lógico que existem muitos outros, mas esses eu acho bastante fantásticos, são 2 empresas e 2 pessoas dentro da empresa, que essas empresas as quais nós atendemos são clientes. Um era varredor do pátio. Irmãos, essas empresas são enormes, empresas de 12 mil, 15 mil, 30 mil metros, e essas pessoas não há nenhum menosprezo para isso, mas eles só varriam os pátios. E aí um desses aí é um mineirinho, crente de Jesus para valer,
E aí, quando nós começamos a conversar, e eu soube um pouco mais de sua história, ele diz assim: olha bem, pastor Paulo, eu vim para essa empresa apenas para varrer as calçadas e os lixos, e eu dei graças a Deus, mas todos os dias eu orava a Deus, e eu dizia: eu irei trabalhar naquele escritório, eu irei trabalhar naquele escritório, e hoje estou aqui, e ele está no escritório, ele é abaixo, ele é um dos donos, gerentes, ele é o terceiro ou quarto na hierarquia, isso depois de 2, 3 anos, porque dentro dele havia um potencial, e ele não aceitava que a sua vida seria aquilo. Não que há problema em varrer, glória a Deus, varrer ou limpar não importa, mas eu quero dizer que às vezes as pessoas estão em posições que deveriam estar melhor, porque elas não olham espiritualmente. Tem um outro menino fantástico, entrou para limpar produtos, também limpeza, e alguém me liga um dia de São Paulo e diz: olha, eu preciso que você converse com fulano de tal, é um cara 100% gente fina e não sei o que, e tarará, é formado e advogado, e tarará, cuida do patrimônio da igreja, da empresa. E eu disse assim: não vou falar com ninguém não, porque esses negócios, grandes empresas, para que você possa executar uma compra, é muito difícil, porque a maioria dos compradores são vendidos. Eu falei isso para ele. Eu não tenho esse costume de comprar compradores, eu não posso chegar lá e dar, não vou, infelizmente quem está lá já comprou todo mundo. Ele diz: não, ele não, você pode, qualquer outro pode ser, mas ele jamais faria isso, porque ele começou limpando prateleiras, e o dono viu o potencial que havia nele, injetou dinheiro, ele se formou, é um advogado, e ele cuida do patrimônio da igreja, da empresa, preocupado com a igreja. Ele cuida do patrimônio. Daí eu fui conhecer esse menino em Santa Catarina, um cara novo, um jovem dinâmico, um menino que exala força, e começou lá de baixo, porque mesmo esse não é cristão, mas ele sabia, ele objetivou, ele olhou o potencial, que na verdade muitos que são cristãos e têm o Espírito Santo de Deus, não enxergam em si próprio, só enxergam derrota, destruição, negativismo, só enxergam pelos olhos materiais. Isso está dando errado, então está lascado, porque isso, porque aquilo, meu Deus do céu, parece que tem que levar, sei lá, na beira do abismo para chorar, ou já devia cavar um buraco para morrer, porque tanto mal que ele vive olhando, não consegue enxergar espiritualmente, como esses homens enxergaram, como viram, porque quando o Espírito de Deus nos dá a visão, nós conseguimos enxergar o sobrenatural, o escondido e o oculto. Diga: há em mim muito mais do que eu possa ver. Há um potencial que Deus irá explorar. Amém? Então nós precisamos olhar espiritualmente. Cada vez as pessoas dizem assim, alguém me disse: é normal, você já está pregando há tantos anos. Eu falei: normal? E normal para você, porque para mim, a cada dia que vou pregar, diz: Jesus amado, o que eu farei? É dizer, fica tranquilo aí, vai lá, vamos que vai ter algo para ser feito. Ele que faz, é o potencial, é o Espírito dele que faz, em todas as áreas. E se nós não começarmos a ter essa visão, que é uma visão espiritual para os nossos filhos, para o nosso trabalho, para o nosso íntimo, para o nosso próprio, na área de estudo, de entendimento, capacidade humana, que Deus pode fazer em nós e mostrar muito além da aparência. Não podemos ser como foi este profeta que por um curto período se desligou. Samuel por um curto período se desligou. A verdade é que ele pede por todos os outros filhos: traga o outro. Aí Deus dizia: ainda não é esse, traga o outro, ainda não é esse, traga o outro, ainda não é este, traga o outro, não é este. Eles acabaram seus filhos. Ele diz: não, tem mais um. Aos olhos de Jessé, pai de Davi, olha como é o olhar do homem. O olhar do homem é decrépito, é corrupto, é errado. Então ele diz assim: tem um, mas esse não pode ser, porque ele é pastor de ovelhas. Esse aí está lá no meio das malhadas, lá no campo. Esse não tem nada para ser rei, porque a estatura dele não é igual do meu filho maior, que é um gigantão aí, bonitão, fortão. É pequenininho, é o mais baixo de todos. Não é para ser ele, não. Ele é até assim, tem uma carinha assim, até de cara gente boa. Não, mas manda chamar. E a Bíblia diz que quando chama ele, ele é ordenado. O Espírito do Senhor diz: este é ungido, pode ungí-lo. E quando ele unge, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apodera de Davi. Amém? Até porque, se nós pensarmos em rapidamente aqui, não poderia ser nenhum dos irmãos de Davi, porque um pouco mais à frente há uma batalha com um gigante chamado Golias, que todos esses irmãos, mesmo sendo grande e forte, cai fora, sai correndo. O potencial de Deus que havia dentro de Davi era fantástico, porque ele mesmo, sem ser guerreiro, sem ser nada, ele vai encarar o gigante. Amém?
Então nós precisamos aprender não só a olhar dentro de nós espiritualmente para ver o que Deus tem a fazer e quem nós somos, como também a pessoas. Irmãos, existem muitas pessoas que você olhar ela, a fisionomia, o jeito de falar, o jeito de ser, você pode dizer: ih, rapaz, não serve nem para carimbar, isso aí não serve para nada, nem para fechar a porta, nem para nada, nem para rolar fio. Mas aí se nós olhamos para Deus e dizemos: olha, esse é fiel até a morte, pode pegar que esse aí vá até o fim, pega que esse aí honra, pega que esse aí morre pela causa, pega. Então não é por aparência. Nós precisamos aprender a olhar a nós e aos outros com a direção do Espírito Santo de Deus, amém? Então coloque-se em pé e vamos orar para que Deus nos dê essa direção, e que nós não venhamos duvidar que Deus pode fazer essa grande obra, que é nos dar o discernimento, a direção, para entender quem nós somos e quem os outros são, através do seu poder e através da sua direção. Talvez você tenha errado nas suas escolhas, errado na sua própria concepção pessoal. Você tenha errado em dizer que você não pode, que você não é, que você não sabe. E você, na verdade, tem dentro de si um potencial fantástico, ao qual Deus quer fazer aflorar. E você tem olhado a aparência e circunstâncias. Você tem se prendido às circunstâncias do fracasso, do passado, e tem aí se encolhido. Deus quer te honrar, Deus quer te erguer, Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Deus quer usar a sua visão espiritual para você abençoar vidas e para você ser abençoado. Tudo depende de uma visão dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós vamos pedir mais uma vez nessa noite. Nós temos aí, se não me engano, mais 2 dias para finalização da campanha, e nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus fale profundamente em nossos corações, nosso espírito, para que nós possamos acertar todos os caminhos, que nós venhamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas errando tanto com a família, errando tanto com os filhos, tanto no trabalho, tanto com as pessoas, magoando pessoas, ferindo-se a si mesmas, porque não tem a visão correta que vem de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui e quer tocar a sua vida, e quer ir com você para lhe dar a direção, para lhe dar a instrução, para lhe dar sabedoria, o discernimento, e mostrar as coisas que somente o Espírito Santo de Deus pode revelar. Coloca a mão sobre o seu coração. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Pai querido, nós queremos pedir perdão, porque às vezes somos teimosos, ó Pai. Às vezes nós somos pessoas que, meu Deus, fechamos uma opinião e não abrimos para que o Senhor dirija, e ainda depois que, meu Deus, temos problemas com essa decisão, ainda queremos culpá-lo e dizer: será que Deus não me ouviu ou não me viu? Pai querido, risca de nós esta, meu Deus, ignorância. Risca de nós esta ignorância de querermos achar que o nosso caminho é o melhor, que a nossa visão é a melhor, que o nosso entendimento é melhor. Risca isso do seu povo e coloca em nós, ó Deus, a dependência absoluta de andar em espírito, de andar, Pai, na tua vontade, na tua direção, porque assim, meu Deus querido, acertaremos. Assim, meu Deus querido, entenderemos o que há no futuro, o que há diante de nós, porque não andaremos, ó meu Deus querido, na nossa razão e intelecto, mas andaremos na tua direção, e a tua direção é esplêndida, fantástica, maravilhosa, meu Deus, inerrante. Então, Espírito Santo, se apodere de nós e nos ajuda, ó Pai, a entender os caminhos, provisões, ideias, visões que o Senhor tem para nós. Dá a nós, Senhor, uma ligação profunda e íntima com o Senhor, para que possamos ser guiados somente por Ti, Espírito Santo. Assim não haverá erros, assim não haverá maus juízos, não haverá, meu Deus querido, caminho sem retorno, porque os Teus caminhos são perfeitos e aprazíveis. Cobre este povo, essa igreja, com Teu sangue, com Teu poder e com a Tua glória, e que haja sobre nós, ó Deus querido, total domínio do Senhor, ó Espírito Santo. Nós oramos agradecidos, porque Tu és fiel e a Tua fidelidade dura para sempre. Guarda-nos nas Tuas mãos, e em Teu poder nós oramos em o nome de Jesus, e todos digam amém e aplaudam o Senhor Deus. Aleluia, em o nome de Jesus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia.
Aleluia. Amém?